Boa noite aos irmãos. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quantos estão felizes com Jesus? Você pode dizer glória a Deus? Amém. Você está no melhor lugar do mundo, que é na presença do Senhor. O salmista no Salmo 84 vai dizer assim: o pardal encontrou a sua casa, a andorinha encontrou o ninho para si, e eu encontrei os teus altares, ó Senhor. Estar na presença de Deus é o melhor lugar do mundo. Abra sua Bíblia comigo, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7, versículo 11. Tem uma boa notícia para os irmãos. Fechamos essa semana com a arquiteta e um engenheiro para fazer o projeto lá do monte. Amém? Está fechado em nome de Jesus, e eles já estarão começando a desenhar, projetar o que vai acontecer lá no monte em nome de Jesus. Dê valor a tudo isso que está sendo feito aqui, né? Nós estávamos essa semana, era para a gente até fazer prestação de conta, nós ficamos meio perdido aqui, e depois que eu lembrei disso, e nós prestamos conta ao conselho fiscal da igreja. Provavelmente durante a semana estaremos falando mais sobre isso, mas investimos em ar-condicionado lá em cima para a salinha das crianças, R$12 mil. Essas televisões aqui ficou em 10. Peço um pouquinho de paciência com vocês, porque vocês estão percebendo que ela está apagando, né? A gente está em fase de adaptação, porque lá da mesa passa um cabo por fora, o cabo vem aqui, então esse cabo está falhando e a gente precisa acertar esses detalhes. Se tivesse aqui pertinho o computador, não teria nenhum desses problemas, mas como é muito longe, aí dá essa falha aí. Mas a gente pede aos irmãos compreensão enquanto a gente não organiza isso. Mas a gente louva ao Senhor porque cremos que Deus tem cuidado de nós. E daqui uns dias nós estamos com um projeto lá de cima prontinho, desenhado, e nós vamos orar para que Deus cumpra assim a sua vontade em nós e através de nós. Você pode agradecer a Deus por isso? O projeto foi R$13 mil, só o desenho. E às vezes a gente olha assim, é coisa simples, fácil de fazer, e não é. Mas nós cremos que Deus, Ele tem suprido as nossas necessidades em nome de Jesus. Lucas capítulo 7, versículo 11, diz assim: todos encontraram? Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. E como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do único filho de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto, e passou a falar, e o restituiu à sua mãe. E todos ficaram possuídos de temor, e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Pai, obrigado pela tua palavra que foi lida neste lugar. Pedimos ao Senhor, fale conosco, edifica-nos, transforma-nos, segundo o poder da tua santa e gloriosa palavra. Que saiamos daqui renovados, fortalecidos, cheios do poder do Senhor, que habita na tua mensagem. Que vidas sejam libertas, edificadas, mudadas para a honra e glória do teu santo nome. Fala conosco, essa oração que fazemos a ti, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto é um texto muito conhecido da palavra do Senhor. A ressurreição
do filho da viúva de Naim. É interessante a gente olhar esse texto. O texto vai ser bem claro em dizer que Deus, que por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, Ele anda por sobre a terra. E o tempo que Ele fica aqui, Ele anda fazendo bem, curando os enfermos, libertando os cativos, ressuscitando os mortos, restaurando vidas, operando em corações. Cantamos nessa noite, em seu nome, os coxos andam, em seu nome os cegos veem, em seu nome os paralíticos andam. Porque, colocado aqui pela Natália, o texto de Filipenses capítulo 2, vai declarar que ao nome de Jesus foi dado todo poder no céu e na terra. Sobre este nome, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, todos hão de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. No capítulo 7 de Lucas, a qual nós acabamos de ler, conta-se primeiro a história do centurião de Cafarnaum, na qual tinha um servo. Ele vai até Jesus e pede a Jesus a seguinte forma: Jesus, o meu servo está doente, o meu servo está precisando de cura, o meu servo está à beira da morte. E Jesus responde: eu vou até lá, eu vou curá-lo. E aquele centurião vira para Jesus e diz: não, Jesus, não precisa do Senhor ir lá em casa, não precisa do Senhor chegar até lá em casa para impor as mãos sobre o meu servo. Eu quero que o Senhor faça uma coisa: libera uma palavra só, uma palavra que o Senhor liberar sobre a vida do meu servo, do meu criado, ele será curado. Porque eu também tenho homens às minhas ordens. Eu digo a eles: vai, e eles vão. Eu digo a eles: vem, e eles vêm. Então eu sou homem que dou uma palavra e os meus servos obedecem. E eu creio assim, Jesus, que se o Senhor liberar uma palavra, o meu criado sarará. E Jesus falou assim: ó moço, grande é a sua fé. Nem em Israel eu vi uma fé como a do Senhor. Porque o Senhor não está imaginando que eu vou até lá, ora, impõe as mãos. O Senhor só quer a palavra. Esse centurião crê no poder da palavra. Esse centurião está acreditando no poder de Jesus que sai da sua boca para curar a nossa vida. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Somente uma palavra de Deus tem poder para mudar o curso da nossa vida. Nós estamos aqui por debaixo de uma palavra. Se você um dia aceitou Jesus, sua vida foi mudada, é porque o evangelho de Jesus alcançou o seu coração e a sua vida nunca mais foi a mesma. E o texto vai dizer que ele sai de Cafarnaum e vai em direção à cidade de Naim. E a multidão o segue. E de Cafarnaum, onde ele estava, que ele acabou de liberar a palavra e aquele homem foi curado, até a cidade de Naim, a Bíblia não vai relatar, mas estudiosos dizem que é 40 quilômetros. Ou seja, mais ou menos de Miraí a Muriaé, ele sai para fazer esse percurso. E a multidão segue ele. Se você acompanhar no verso 11, é bem claro em dizer que a Bíblia, Jesus vai sair no dia subsequente. Jesus vai andar no próximo dia. E a multidão que estava com Jesus vai acompanhá-lo. A multidão que Jesus estava caminhando, está vendo, está crendo, está caminhando juntamente com os seus milagres e operações maravilhosas. Agora pensa, uma multidão que sai de Miraí
para ir até Moriaé para fazer a vontade do Senhor. E elas estão ali caminhando com Jesus. Diz a Bíblia que não é uma ou duas pessoas. Diz a Bíblia que não era somente os discípulos, mas diz a Bíblia que uma numerosa multidão o seguia. Pensa o poder que existia na pessoa de Jesus. 40 quilômetros andando e as pessoas atrás dele. 40 quilômetros de caminhada e as pessoas o seguindo. 40 quilômetros andando, talvez no sol, talvez na chuva, talvez no vento, talvez na tempestade, talvez no frio, talvez debaixo de um inverno rigoroso. Aquela multidão está caminhando e vendo os sinais que Jesus estava fazendo. E diz a Bíblia no verso de número 12, que quando ele se aproxima da cidade, olha que interessante, ele sai da cidade de Cafarnaum, a multidão vai com ele, e quando ele vai para essa cidade, a Bíblia vai nos dizer que chegando próximo à cidade de Naim, vem uma multidão do lado de lá. A multidão da vida e a multidão da morte. A multidão que estava acompanhando Jesus e a multidão que está acompanhando uma mulher que estava indo enterrar o seu filho. Aqui é bem claro em nos apresentar que existiam duas caravanas. Uma caravana que seguia Jesus, o dono da vida, o Senhor Rei, o Senhor dos Senhores, o Verbo que se fez carne, aquele que habitou entre nós, aquele que disse: haja luz e houve luz. A multidão e aquela caravana está seguindo Jesus, acompanhando ele e vendo seus milagres. Mas existia, saindo da cidade de Naim, uma outra caravana. Qual caravana é essa? Vamos apelidar essa caravana da caravana da morte. Saía um enterro, onde a viúva estava indo levar o seu único filho para enterrar. Certamente, viúva, aprendemos que essa mulher já perdeu o seu marido. Ou seja, ela já havia passado naquele trajeto. E aquela mulher já havia passado naquele lugar para enterrar o seu esposo, para levar e sepultar o seu esposo. E a Bíblia vai dizer que agora, a Bíblia não nos mostra a causa, a circunstância no qual o filho dela morre. Ela só está indo levar novamente alguém muito querido para ser enterrado. Certamente, naquele tempo, as pessoas eram enterradas fora da cidade. Por que que quando Jesus está chegando, o enterro está saindo? Porque quem enterrava, enterrava-se fora da cidade. Presta atenção. O filho daquela mulher que havia perdido o seu esposo, o filho daquela mulher era a sua esperança. Porque naquele tempo não havia ajuda de governo, não havia pessoas para auxiliar nas demandas das viúvas. As cestas básicas, biblicamente falando, são para sustentar os órfãos e as viúvas, segundo a Bíblia Sagrada. E o texto vai dizer que aquela mulher agora, ela perde a sua única esperança. Quem é? O seu filho. O filho daquela mulher que poderia dar sustento, dar alegria, trazer o pão de cada dia, trazer alimento para sua casa, agora morre. E ela pega essa caravana e a multidão da cidade sai para consolar essa mulher e ir com ela. O texto é bem claro em dizer, irmãos, que a multidão da cidade ia com ela. A multidão da cidade, ela sai para acompanhar a viúva enlutada. A multidão da cidade sai para acompanhar o enterro de um filho único de uma viúva. E a Bíblia vai dizer que a multidão ia com ela. Isso nos mostra que a multidão até vai, mas para acompanhar. A multidão está até presente, mas para ver o sofrimento.
A multidão está até naquele momento de angústia, de aflição e de tristeza, mas o máximo que a multidão pode fazer é ir junto, é acompanhar junto. Mas tem um que conhece e sabe de todas as coisas. Essa mulher não imaginou que naquele dia do velório do seu único filho, que ela ia enterrar, vinha do lado de lá a esperança que ia mudar. Olha, presta atenção, eu estou indo enterrar a minha esperança, mas na porta da cidade está vindo alguém que vai me restituir a esperança. Você está entendendo o que eu estou pregando aqui nessa noite? Eu estou indo enterrar aquela minha única esperança, mas do lado de lá está vindo alguém que vai mudar a minha sorte. Eu estou indo enterrar o meu único filho, aquele que eu amo, aquele que eu tenho expectativa, aquele que eu tenho esperança, mas do lado de lá está vindo alguém que vai mudar o curso da minha vida. Você pode levantar sua mão que eu quero liberar uma palavra para o seu coração nessa noite. Talvez você adentrou por essas portas e está sem esperança, e está caminhando sem rumo, sem direção. Nessa noite Jesus pode vir de lá e te encontrar e te alcançar e mudar o rumo da sua história. Aleluia! Ele pode fazer isso. Ele muda o quadro que nós estamos vivenciando. E o texto vai dizer, irmãos, olha o verso 13, esse verso é importante a gente ver. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Olha que verso interessante. Pode deixar aí na televisão aí o verso. Vendo-a, o Senhor, observe, a viúva está indo, certamente cabisbaixa. A viúva está caminhando certamente afundada na angústia. A viúva certamente está sem vida, sem direção, está indo afundada na tristeza, e ela não sabe mais o que fazer. Mas olha que interessante, ela está indo, e o texto não diz que quem viu foi ela. Porque tem momentos na nossa vida que a gente não consegue ver nada. Tem momentos que nós estamos tão afundados na tribulação, na angústia, na necessidade, que a gente não vê nada. As pessoas vêm para nos abraçar, a gente não consegue ver. As pessoas vêm para nos auxiliar, a gente não consegue ver. Aí quem que tem que ver nessa hora? É nesse momento que você não vê nada que Jesus te vê. É nesse momento que você não enxerga nada que Jesus está olhando. É nesse momento que você não consegue ver nada, é que Jesus traz uma luz para a sua vida. Oh, meu amado, tem uma palavra aqui para alguém nessa noite. Talvez você entrou aqui nessas portas e não está vendo nada, mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Jesus está te vendo. Jesus está te contemplando. Talvez você chegou aqui afundado na depressão, angustiado, cabisbaixo, sem saber o que fazer. Uma boa notícia para o seu coração: esse é o Evangelho. Jesus está te vendo. O texto não é claro em dizer que a mulher viu Jesus. A mulher não é capaz de ver a caravana que está vindo com Jesus, mas Jesus vê. Enquanto você não vê, Jesus vê. Enquanto você não tem capacidade de enxergar, Jesus tem. Enquanto você não tem capacidade de levantar os olhos, Jesus levanta os olhos e te vê, e te alcança e transforma a sua história. Aí o texto vai dizer que vendo o Senhor, enquanto a gente não vê, Ele vê. Aí Ele se compadece. Ele se compadece porque Ele sabe muito bem o que ela está sofrendo. Jesus se compadece porque Ele sabe muito bem o que é esse sofrimento, porque Ele é conhecido na Bíblia como um homem de dores. Ele sabe o que é padecer, Ele sabe o que é sofrer, Ele sabe o que é angústia, Ele sabe o que é necessidade. E o texto vai dizer que Ele se move de íntima compaixão. Ou seja, a mulher não vê, mas Jesus vê. A mulher não tem capacidade de levantar os olhos, mas Ele tem. A mulher não tem capacidade de ver algum recurso para solucionar o seu problema, e Jesus olha para dentro do coração dela. Irmãos, eu acho maravilhoso em Jesus. Sabe por quê? Que quando ninguém te compreende, ninguém tem a capacidade de olhar para dentro de você e saber a dor que você enfrenta, a dor que você já sentiu na sua vida, a aflição que você já enfrentou em certas situações, ou vai enfrentar situações.
Mas é nesse momento que Ele te vê e Ele se move de compaixão pela sua vida. Enquanto o homem não tem misericórdia, enquanto o homem não consegue te ver, enquanto o homem... tem uma palavra aqui para alguém. Em nome de Jesus, o Senhor vê as suas lágrimas. O Senhor enxerga o seu choro. O Senhor sabe exatamente a aflição do seu coração. O Senhor sabe exatamente a angústia da sua alma. E o pastor não consegue ir lá, o pastor não consegue ver, o pastor não consegue imaginar. O irmão, o familiar, os pêsames, o abraço não consegue suprir essa necessidade. Mas tem alguém que enxuga as suas lágrimas. Tem alguém que vai de encontro. Por quê, pastor? Porque Ele se move de íntima compaixão. É quando Ele olha para as suas entranhas. É quando Ele olha para dentro do seu interior. É quando Ele vê e tem misericórdia de você. É quando Ele olha para dentro do seu interior e consegue ver o que ninguém vê. Aí Ele se move. Só que interessante é que primeiro Ele vê, Ele se move de íntima compaixão. E em terceiro lugar, no mesmo versículo, Ele vai dizer assim: não chores. Pensa, o paradoxo aí do Evangelho. O funeral é lugar de choro. O funeral é lugar de lágrimas. O funeral é lugar de tristeza. O funeral é lugar de angústia. O funeral é lugar de necessidade, serem supridas por alguém. E a gente vai no velório de alguém, o máximo que nós fazemos é: meus sentimentos, que o Senhor conforte o seu coração, vou orar pela sua vida, que o Senhor te console, e mais nada. Nós como seres humanos, nós vamos até, chegamos e tentamos trazer uma palavra de conforto. Mas Jesus chega no velório, no enterro, e diz: não chores. Como é que você vai pedir para alguém não chorar numa situação como essa? Porque Ele está vendo que está passando dentro da alma. E Ele sabe muito bem por que ela está chorando. Mas o mais interessante não é saber por que Ele está chorando, que ela está chorando. O mais interessante é por que Ele está falando para ela não chorar. Aí Ele fala assim: não chores. Sabe por que ele está dizendo não chores? Porque o seu filho vai vir de volta, vai receber vida novamente. Quando Ele diz não chores, Ele já sabe o que vai acontecer daqui 10 minutos. E talvez Deus vai liberar uma palavra para alguém aqui nessa noite dizendo: não chores, porque Ele já sabe do seu amanhã. Estudamos na célula terça-feira, pastor Everton falou aqui agora, a ansiedade. Não se preocupe com o amanhã, Deus estará lá. E talvez Ele está dizendo para alguém aqui nessa noite: não chores, porque eu sei o seu amanhã. O seu amanhã está nas minhas mãos, sua vida está nas minhas mãos. Não cai uma folha da árvore se eu não permitir. Os fios da sua cabeça estão contados. Ele sabe da sua fraqueza hoje. Ele sabe da sua angústia hoje. Ele sabe que hoje você está chorando. Ele sabe que hoje a tristeza se apoderou de você. Ele sabe que a angústia apoderou da sua alma. E Ele veio nessa igreja, nessa noite, por intermédio dessa palavra, dizer para alguém: não chores. Hoje o seu luto acaba, a sua angústia acaba. Deus está no controle até da morte. Você pode dizer para 2 ou 3 aí perto de você: Deus está no controle da morte. Deus está no controle da morte. Aleluia. O que é isso, pastor? Ele está mandando eu dizer aqui para alguém: calma, meu irmão, a sua história não acaba aqui. Sua vida não acaba aqui. Hoje você está chorando, mas amanhã, ei, Salmos 30, verso 5: o choro durará uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Tem alegria de Deus para o seu coração. Você está indo cabisbaixo, triste, sem rumo, sem direção, mas tem uma caravana que está vindo de lá. Essa caravana da vida vem encontrar você, e Ele vai dizer:
não chores, não chores, não chores, não chores. Oh, meu amado, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus nessa palavra. Deus está dizendo a alguém aqui nessa noite: meu filho, não chores. Hoje você está sentindo a dor, hoje você está sofrendo, hoje você está sem rumo, e Ele está dizendo: calma, eu estou no controle, eu não perdi o controle, eu estou no controle da sua vida. Verso 14. Chegando-se tocou o esquife, parando os que conduzia, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Jesus quebra algumas regras aqui como nazireu de Deus, porque quem era nazireu era um homem separado, era um homem santificado, e Jesus, como nazireu, não podia beber bebida forte, não podia tocar em nada impuro, e o morto era considerado impuro. Agora presta atenção, como filho de Deus, Jesus não poderia tocar naquilo que era impuro, por causa do seu nazireado, por causa da sua vida, por causa da sua santidade. E quem tocasse no defunto era considerado uma pessoa impura. Primeira regra que Jesus quebra: tocar no caixão. Eu vou usar aqui, a Bíblia fala que é o esquife, é como se fosse uma espécie de maca tampada, mas eu vou falar caixão para vocês entenderem. Vem a turma com caixão, e a primeira coisa que Jesus faz é tocar naquilo. Sabe por quê? Ele quebra os preconceitos. Ele toca aonde ninguém tem coragem de tocar. Ele toca onde ninguém toca. Ele manda parar o negócio. Agora pensa, irmão, uma multidão vindo, a outra multidão vindo, aquele embola. A multidão da morte, a multidão da vida, embolou tudo no meio do caminho. E Jesus vai e fala assim: eu sei o que está acontecendo, para isso aí. E quando para, ele, primeira coisa que faz é tocar no caixão. Oh, mas esse homem não é santo, o que ele está fazendo assim? Esse homem não é nazireu, por que ele está fazendo isso? Ele está se tornando impuro. Olha que interessante, irmãos. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela também estava impura. E ela vai na multidão, ela rasteja e toca nele. Aí quando ela toca nele, o que estava nele tocou ela. Vou falar de novo. Ela está suja, ela está imunda, porque ela tinha um fluxo menstrual que havia 12 anos que não parava. E no fluxo menstrual, segundo a lei, tinha que ficar separada, não podia envolver com ninguém. E essa mulher estava separada, e ela vem no meio da multidão, rastejando. E quando ela toca na orla do vestido de Jesus, Jesus para e fala assim: opa, alguém me tocou. Os discípulos estão encostando e estão dizendo assim: ô Senhor, você está de brincadeira, né? Está todo mundo te encostando? Encostando está todo mundo, mas me tocando tem uma só. Me esbarrando tem um monte de gente. Mas alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Ela vai doente, João, ela vai rastejando, e quando ela toca, aleluia, dele sai poder, e o que está nele passa para ela. A cura dele toca ela, o poder dele toca ela, o que existia de bênção na vida dele toca ela. É a mesma coisa do caixão. Jesus está vindo, ele é o dono da vida, ele é o autor da vida. E quando ele vem, ele encosta no caixão e diz: para, o que está nele toca o caixão. E quando toca o caixão, ele vai liberar uma palavra. Você já viu que Jesus não precisa de muita coisa? Você já percebeu que ele não precisa de nhenhenhê e blá 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 e muita coisinha, não? Uma só palavra, ele diz: haja luz, e houve luz. Uma só palavra, ele diz ao cego: seja curado, e ele é curado. Uma só palavra, ele chega na porta do túmulo de Lázaro e diz: Lázaro, vem para fora, e ele vem. Você já percebeu que em uma palavra Jesus constrói tudo que houve, tudo que existe, pela palavra dele, pelo poder da boca dele? Aí ele vai dizer a palavra: menino, eu te digo, levanta-te. Olha a palavra dele: levanta-te.
precisa de muita coisa, só o poder da palavra. Só o poder da palavra muda seu casamento. Você pode levantar sua mão que eu vou liberar isso? O poder da palavra muda o seu casamento. O poder da palavra transforma pessoas. O poder da palavra transforma a prostituta e a mãe de família. O poder da palavra cura aquele que está com câncer e faz ele curado para a glória de Deus. O poder da palavra alcança aquele que está perdido. O seu esposo está lá, sem rumo, sem direção, mas o poder da palavra alcança ele. Tem pessoas que estão ao seu redor, mas o poder da palavra alcança ela. Em nome de Jesus, creia no poder da palavra. É pela palavra, é pela palavra, é pela palavra. A palavra cura, a palavra liberta, a palavra transforma. Presta atenção, tem um senhor que disse: ore por mim nessa situação. E o outro disse: Senhor, abençoe em nome de Jesus, amém. Aí ele disse: é só isso? Não, é só isso mesmo. Jesus não precisa de palavras bonitas para ele operar. Ele precisa da sua palavra e da sua vontade. Se ele quiser curar, está curado. Nós precisamos da palavra. Nós precisamos dessa palavra. Levanta-te. E talvez você chegou aqui nesse culto morto e Deus está falando assim com alguém: levanta-te. Talvez você chegou aqui sem vida, sem rumo, sem direção, e Deus está dando uma palavra para o seu coração: meu filho, levanta-te. Ela vai levando para sepultar o seu filho. Jesus para e fala assim: parou, levanta-te. Olha o segundo verso, verso 15. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus restituiu a sua mãe. Todos glorificavam, todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. O menino estava deitado. Jesus disse: levanta-te. Ele levantou. Mas observe que o texto diz que ele se assenta. Aí ele começa a falar. E o povo fala assim: meu Deus do céu, grande profeta se levantou entre nós. E todo o povo glorificou a Deus. Ei, qual que é o intuito da cura? Qual que é o intuito da ressurreição? Qual o intuito desse milagre? O povo glorificar a Deus. Se Deus faz alguma coisa na sua vida e Deus não recebe a glória, meu irmão, é melhor não ter sido feito. Se Deus operou alguma coisa no seu casamento, na sua casa, e Deus não recebeu a glória, se Deus te abençoou, se Deus te prosperou, se as mãos do Senhor foram estendidas sobre você, você viu com mão potente a mão de Deus, e no final de tudo você não glorificou a Deus, não valeu de nada. Tudo aquilo que vivenciamos, tudo aquilo que vivemos, precisa no final ser voltado para a glória de Deus. E todo o povo glorificava a Deus, e todo o povo dava graças a Deus, e todo o povo levantou os olhos e olhou para Deus. E a aplicação dessa mensagem é a seguinte: o Ari Isber vai dizer que aqui podem ser encontrados nesse texto duas caravanas: a caravana da vida e a caravana da morte. E eu preciso te perguntar: qual caravana você faz parte? A caravana da vida, que está do lado de Jesus, ou a caravana da morte? A caravana da vida é composta por pessoas que creem verdadeiramente no Evangelho e no sacrifício salvífico de Cristo. Essa é a caravana da vida. Qual é a caravana da morte? Aplicando espiritualmente o texto, é composta por aquelas pessoas que não conhecem verdadeiramente o sacrifício salvífico de Cristo. Se cremos em Jesus, fazemos parte da caravana de Cristo, da caravana da vida. Se não cremos em Jesus Cristo, somos parte da caravana da morte, que vai sepultar a morte, que está indo em rumo ao cemitério. Nós precisamos aprender que quando a caravana da vida bate de frente com a caravana da morte,
algo acontece. Porque nós, segundo a Bíblia, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E o texto vai dizer: e vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Um dia, estávamos fazendo parte dessa caravana, a caravana da morte, que não críamos em Jesus, não olhávamos para a sua obra redentora, o seu sacrifício, e não nos colocávamos debaixo do senhorio de Cristo. Mas essa caravana, que é a caravana da morte, encontrou com a caravana da vida. Um dia Jesus te encontrou, um dia Jesus me encontrou. Esse grupo aqui, esses dois grupos podem ser também traduzidos por o grupo que leva a esperança e o grupo que sepulta a esperança. Esse filho dessa viúva era a esperança que ela tinha. O que ela estava fazendo? Indo sepultar o seu filho. Mas Jesus estava vindo de lá com a sua caravana, e Jesus vem trazer esperança novamente. Jesus está levando a esperança, e a mulher indo sepultar a esperança. Assim somos nós no dia a dia. Perdemos a fé, desanimamos espiritualmente, ficamos abatidos e estamos caminhando rumo à morte. Aí a caravana da vida vem de lá para nos encontrar. A caravana da vida vem de lá para encontrar nosso interior, a nossa mente. E a gente está indo achando assim que tudo acabou. A gente está indo dizendo assim que tudo não tem jeito, não tem como, não vamos chegar a lugar nenhum. Aí o Senhor para e fala assim: calma, não é o fim. Você está indo sepultar a sua esperança. Jesus falou assim: eu vou dar a sua esperança de volta. Tem pessoas aqui que perderam a esperança, irmãos. E tem pessoas aqui que vão mais fundo. Tem pessoas aqui que já sepultaram a esperança. E dizem assim: não tem mais jeito, não tem mais solução. Esse encontro aqui, ele também é conhecido do encontro dos dois filhos. Quais, pastor? O filho da viúva com o filho de Deus. O filho da viúva que estava morto ia viver, e o filho de Deus que estava vivo ia morrer. Vocês estão aí? Os dois filhos. Jesus estava vivo e logo ali na frente ia morrer. O filho da viúva estava morto e ia voltar à vida. Esse encontro aqui pode ser traduzido pelo encontro dos dois sofredores. Jesus, um homem de dores, que sabe o que é padecer, e a viúva, que está enlutada pela situação do seu filho. Esse encontro aqui pode ser resumido entre a vida e a morte. Jesus, que traz a vida, e a morte, que está indo levar. Por isso que Paulo vai descrever aos 1 Coríntios capítulo 15 da seguinte forma: ó morte, onde está a tua vitória? Ó inferno, onde está o teu aguilhão? Por que Paulo vai descrever isso? Ele vai descrever porque quando Jesus cumpre todas as coisas, a morte não reina mais sobre o homem. A morte não tem poder mais sobre o homem. Quem fecha os olhos com Jesus aqui na terra, vai abrir os olhos no céu com o Senhor. Porque Jesus venceu a morte. E se nós estamos aqui, é porque Jesus venceu a morte. E nós cremos que na sua morte houve vida para nós. Na sua morte trouxe vida para o filho dessa mulher. Então, para resumir essa palavra, o que aconteceu aqui? A nossa história de vida. Como assim, pastor? Nós somos essa mulher que estamos caminhando para o lugar da morte. Nós somos ou a mulher ou o filho
já está morto, que está caminhando para o lugar da morte, e vamos ser sepultados. Mas pensa, você está indo destinado a morrer. Você e eu estávamos indo para o inferno. Todos nós nascemos destinados ao inferno. Não tem bom aqui. Não tem pessoas que são capazes de bater no peito e dizer assim: eu mereço o céu. Não tem. Todos nós estávamos caminhando rumo à morte. Mas teve um dia, o meu foi no carnaval de 2007, que eu estava indo destinado à morte. E eu cheguei meio-dia lá na casa da Natália e disse assim: Natália, eu estou indo para o retiro de carnaval porque eu quero Jesus. E quando eu cheguei no retiro, tinha uma caravana lá que estava caminhando para a vida, e essa caravana me encontrou. Quem estava no meio dessa caravana? Jesus. E ele falou assim: você estava destinado à morte, ao inferno, mas a minha caravana vai trazer vida para o seu coração. Carnaval de 2007, a luz brilhou dentro da minha vida, e a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu estava morto nos meus pecados, nos meus delitos, não tinha solução, não tinha desejo, não tinha prazer, não tinha nada. Deus disse assim: jovem, levanta-te. Em nome de Jesus, eu quero só que você entenda isso. Você era para estar na lama. Eu e você está para estar até o pescoço, atolado no pecado, na prostituição, e todo quanto é tipo de coisa ruim nesse mundo. E a gente um dia encontrou a caravana da vida. Como não ser grato a esse Deus que me vivificou? Como não ser grato a esse Deus que me encontrou? Como não ser grato a esse Deus que alcançou o meu coração? Um dia eu estava morto e Ele disse para mim: jovem, eu te digo, levanta-te. Em nome de Jesus, levanta, porque você vai viver o que eu tenho para você. Você pode ficar de pé no seu lugar? Jesus, Filho de Deus. O que ele fez? Deixou a sua glória, morreu em meu. Tu és Jesus, Filho de Deus. Cante isso. Quero convidar os diáconos, o louvor. Poderoso é e não. A cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido. Seu poderoso é. Que apague o seu amor. Levante as suas mãos. A cruz me libertou. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Louvado seja Deus. Você pode levantar as suas mãos e agradecer, porque você estava na caravana da morte e a caravana da vida encontrou você, trouxe vida, e hoje você é um novo homem. Nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Nós vamos consagrar o alimento espiritual. Nós vamos pedir ao Senhor que santifique este alimento espiritual. Pastor,
O momento da ceia é o momento onde nós consagramos esse alimento espiritual ao Senhor. O pão representando o corpo de Jesus. O suco representando o sangue de Jesus. Isto é o meu corpo, que é partido, que é moído por vós. Fazei isso em memória de mim. Por que o Senhor nos manda ceiar? Ele nos manda ceiar com discernimento. Ele nos manda ceiar para discernirmos o corpo de Cristo. Discernirmos os cristãos que temos sido. Os cristãos que temos vivido. Como temos caminhado. Como que é o nosso procedimento no dia a dia. Você vive uma vida que é compatível ao cristianismo? Você vive uma vida que exalta o nome do Senhor? Você vive uma vida que glorifica o nome do Senhor? Você vive uma vida que exalta o nome do Senhor Jesus? O desejo de Deus, irmãos, é que nós possamos comer do pão e beber do cálice do Senhor dignamente. O desejo de Deus é que possamos olhar para este alimento, essa mesa, como algo sério, não como um alimento qualquer. A gente olha e fala assim: ah, é mais uma ceia. Não, é mais um dia. Não, eu estou vivendo a minha vida lá vontade, com os meus desejos, minhas vontades, ou seja, estou morto. Essa santa ceia aqui, ela só tem poder de trazer vida para o coração daquele que reconhece que está morto. Uma denúncia de Jesus para uma das igrejas da Ásia é: tu tens fama que está viva, mas está morta. E tem cristão assim, que ele acha, que ele pensa que ele está agradando a Deus no seu modo de viver, e ele chega na ceia e diz: tá tudo bem, eu posso ceiar, porque na verdade é a graça me aceita do jeito que eu sou, a graça me autoriza do jeito que eu sou. Não é a graça barata do Evangelho. Nós precisamos levar esse momento da ceia a sério, tomarmos a Santa Ceia com seriedade e compromisso com Deus, e que o seu coração seja exclusivo de Deus. Pastor, como é que eu vou definir o meu coração? Salmo 42. Minha alma tem sede do Deus vivo. Diante de Deus, irmãos, eu quero fazer essa pergunta: você tem tido sede de Deus? Você não precisa responder para o pastor nem para o irmão. O que tem ocupado o seu tempo? Você tem sede de Deus mesmo? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você tem lido as Escrituras? Você tem parado para meditar na lei do Senhor? Comer do rolo? Alimentado o Evangelho de Jesus? Ou tem vivido de vídeos religiosos na internet? Você tem parado para meditar na Santa Escritura, na palavra viva de Deus? Como está seu nível de oração? Como está sua comunhão com Deus? Primeiro pensamento da manhã é acordar e ganhar dinheiro, ou acordar e ir para os pés do Senhor e pedir a Deus misericórdia? O que tem sondado a minha mente e o seu coração durante todos os dias? Porque às vezes a gente se prepara, né? E hoje à tarde eu estava pensando: Deus, o que eu tenho feito que tem te entristecido? O que eu tenho feito no meu dia a dia que não tem glorificado o Senhor? E às vezes a gente só examina no dia da ceia, mas não é no dia da ceia, é todos os dias. A gente cantou: em breve Jesus no céu vai aparecer. Em breve. A gente não sabe nem o dia nem a hora que o Filho do Homem virá, e nós precisamos estar preparados. Pastor, eu sou um bom crente,
eu vou na célula, vou na quinta, vou no domingo, vou na de manhã, vou à noite. Isso não quer dizer nada. E se você não está vindo, também não quer dizer nada. Como está seu coração com Deus? Porque, irmãos, eu entendo que um dia Jesus nos encontrou para nos dar vida. E se você tem vida, você tem que reagir. Se você tem vida, você estava morto como esse menino. Você precisa se reagir e viver segundo a vontade de Deus. Nós vamos orar pelo pão, pelo suco, e pedir ao Senhor que consagre esses alimentos ao Senhor. Eu vou pedir em nome de Jesus, Diácono Carlos, que pega uma bandeja, em nome de Jesus. Diaconisa Maria Lúcia pode pegar outra bandeja. Diácono Hélio pega outra bandeja. E nós vamos santificar este alimento ao Senhor. Eu vou pedir a diaconisa Mirna que ore, consagrando esse alimento espiritual ao Senhor. Aleluia, Pai amado e Deus querido. Meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, nesta noite, meu Pai. Obrigada, Deus, por Senhor ter nos escolhido, por Senhor ter nos restaurado, meu Pai amado e Deus querido. Deus, eu consagro diante do Senhor, meu Pai, esse pão, Senhor, que representa, Deus, o Teu corpo que foi moído naquela cruz pelas nossas vidas. Meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, esse suco, Senhor amado e Deus querido, que representa, meu Pai, o Teu sangue, meu Pai, nesta noite, que representa o Teu sangue que foi, meu Pai amado, Deus querido, derramado, Senhor, na cruz pelas nossas vidas, meu Pai. Meu Pai, muito obrigado, Jesus, nesta noite. Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradeço, Deus, em nome de Jesus, que nessa noite nós possamos sair deste lugar, meu Pai, transbordando pela Tua presença, e que essa palavra possa ter entrado ao nosso coração, meu Pai. Pai, nós te louvamos, Senhor, amém. Glória a Jesus. Amém, pode servir com muita alegria, e você vai receber também com muita alegria, em nome de Jesus. Vamos cantar ao Senhor. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Você pode exaltar o nome do Senhor. Você pode glorificar a Ele nessa noite. Cante isso. És adorado entre nós, Oh Deus, tão desejado aqui, eita Deus, aleluia. mas nada se comparará com a glória que há de vir.
Aleluia. Todos receberam o pão, que é o corpo. Aleluia. O suco de uva, que é representando o sangue de Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Comamos todos. Obrigado, Jesus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tomamos todos. Aleluia. Você pode... Yeshua, o Messias. Você pode ficar de pé. Você que está sentado, Ele vem me buscar. fique de pé. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus Do céu vai aparecer. e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Levante as suas mãos e cante. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. O Messias aguardado, ele vem. Vem me buscar. Levante a sua voz e cante. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. O que é que vai acontecer? Ei, em breve Jesus do céu vai Fala pra esse irmão. aparecer. e todo joelho se dobra. Dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Só a bateria, vai. Mas a Será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. o baixo. Olha o teclado, ó. Do céu, o teclado. Aquele que vai ser arrebatado, solta a voz. Mas a igreja será arrebatada num piscar de Acontecerá.
Deus de Israel. Obrigado, Jesus, pela tua misericórdia, porque um dia estávamos mortos e o Senhor nos alcançou. Em nome de Jesus. Amém? Amém ou não amém? Em breve, essa festa aqui não vai acabar. Eternamente com Deus. Irmãos, eu sei que o culto está uma bênção, mas eu preciso comunicar uma notícia muito triste que chegou até nós. Infelizmente, o Zizo, presbítero Ademilton, congregou conosco em Boa Família, pregou aqui várias vezes, hoje veio falecer. E o enterro será amanhã às 4h. Os irmãos que puderem estar presentes, é um momento de muita dor, muito luto, muita tristeza. Que vocês orem pela vida da missionária Raquel, pela vida do Isaías, né, e que o Senhor possa alcançar o coração deles e fortalecer em nome de Jesus. Faça assim com as suas mãos, que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos vocês, com todo o povo espalhado na face da terra. E a igreja diz: está encerrada em nome de Jesus.